Então, na sequência, a gente vai com o quarto painel. O quarto painel do Fórum Mitos e Fatos terá o seguinte tema: Educação. Reformar o modelo e preparar para o futuro. E quem vai mediar esse quarto painel aqui do Mitos e Fatos é o jornalista Vitor Brown. Por favor, Vitor. E agora os nossos convidados: Rocieli Soares, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Eu convido ao palco Kátia Smolli, ex-secretária de Educação Básica do MEC e diretora do Grupo Matema. Aqui no palco conosco também Ocimar Alavarce, educador e professor da Universidade de São Paulo. E complementando o nosso painel, Almério Araújo, coordenador de ensino técnico do Centro Paula Souza. Bom debate a todos, com a palavra Vitor Brown. Olá, muito boa tarde já, né? Já passamos do meio-dia. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no auditório, quem acompanha a nossa transmissão pela internet. Sejam bem-vindos ao nosso último painel dessa edição de hoje do Fórum Mitos e Fatos. O tema é educação e são dois eixos, né? Preparar o futuro e reformar o modelo. A gente vai falar aqui sobre os dois momentos, então, a reforma do modelo atual e tudo aquilo que vem pela frente, os desafios que a gente tem nesse campo tão importante que é a educação. Queria começar questionando o senhor, secretário, sobre o que é que vem sendo feito nesse momento pelo poder público, que medidas estão sendo adotadas, justamente pensando nisso, né? Pensando a longo prazo, em tudo aquilo que vai ter que mudar dentro de sala de aula para que a gente prepare melhor as nossas crianças, os nossos jovens para o futuro, e não só eles, né? Mas também a outra ponta da cadeia, que são os professores, os dois atores principais aí dentro de sala de aula. Mais uma vez, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer. Quero cumprimentar aqui o Vitor e agradecer a oportunidade, parabenizar por colocar educação. Sempre é bom estar debatendo, acho que a gente precisa avançar muito. Cumprimentar a Kátia, que foi secretária de Educação Básica, tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto, o professor Ocimar, professor Almério, do Paula Souza. O Brasil tem passado por algumas mudanças, algumas discussões importantes, como a Base Nacional Comum Curricular, por exemplo, que foi aprovada em 2017, educação infantil até o ensino fundamental, e agora, no final de 2018, a parte do ensino médio, formando, assim, um documento importante previsto na nossa Constituição desde 1988, na LDB de 96 e tudo mais. Mas a base, ela ainda é distante da ponta. O próximo passo para que a gente possa falar, e aqui trazendo para o tema São Paulo, olhando para o futuro, São Paulo de futuro efetivamente precisa da educação. De todos os temas que nós falamos aqui, aquele que mais impacta a longo prazo sem dúvida, a educação. E o currículo, ele é central nisso. Nós estamos, nesse momento, com um documento em discussão no Conselho Estadual do currículo da educação infantil, onde foi construído junto do Estado. O Estado não tem educação infantil, mas os municípios têm, e a construção foi em conjunto, e também o currículo do ensino fundamental, que aí sim o Estado tem muitos alunos, mas foi construído em conjunto com os municípios do Estado de São Paulo. Esse processo de discussão é o que vai apontar. Nós ouvimos aqui mais cedo, por exemplo, a discussão, um comentário sobre montadoras, né? Que tem algumas que estão tendo mais sucesso e outras não, inclusive pela forma de produção, por uma série de aspectos. A educação tem a ver com isso, né? A grande pergunta que o currículo e que a educação precisa responder é: educação para aonde ela vai levar o nosso aluno? Qual sentido nós estamos aplicando? Para qual futuro? As mudanças, por exemplo, nesta revolução tecnológica que nós temos, são tão rápidas que a educação precisa dar uma resposta desde a educação básica. A gente não pode isolar, por exemplo, esse tema da centralidade do que a gente precisa fazer. E a gente precisa fazer uma formação sem saber para exatamente o que está sendo criado nesse momento. Ou seja, cada vez mais incentivar
estimular o desenvolvimento de competências, de questionamento dos nossos alunos, do pensamento crítico. Isso é a base. E olhando para esse futuro, que certamente vai ser desenvolvido a partir de um bom currículo para São Paulo. Essa é a nossa centralidade nesse momento. Agora, professora Kátia, o secretário falava sobre a importância de uma resposta rápida, né, para essa avalanche tecnológica, para essas revoluções do mercado de trabalho e da vida em si, né, a revolução tecnológica. Isso já vem acontecendo dentro de sala de aula? O que é que falta? Onde é que a gente ainda pode avançar para caminhar para um mercado de trabalho que esteja alinhado, né, e caminhando junto com aquilo que vai sair de sala de aula? Então, bom dia a todos. Boa tarde já, né, como você disse. Prazer estar aqui. Prazer estar na companhia de tantas pessoas empenhadas aí com a mudança na educação. E assim, é impossível você dizer que nada acontece, né? Acho que nós temos, inclusive aqui, o representante da Fundação Paula Souza, que, em se tratando de educação escolar, embora profissional, não no sentido ainda da educação básica como um todo, mas já tem grandes inovações. Nós temos muitas escolas que trazem inovação, mas quais são os problemas que nós temos? Vários, né? Um deles é que isso não está em escala ainda, né? Mesmo em São Paulo, um estado dos mais importantes do país, isso não atingiu a escala para todas as crianças, para todos os jovens. Eu acho que o Brasil vem fazendo evoluções significativas no acesso à escola, mas o acesso à qualidade, as questões de equidade ainda são um desafio muito grande, não só na questão da tecnologia, mas na aprendizagem. Eu acho que foco na aprendizagem é uma das mensagens. Então, quando o secretário fala de currículo, na verdade, ele está dizendo assim, olha, nós precisamos ter um currículo moderno, nós precisamos fazer com que os professores estejam alinhados, participem dessas discussões, tenham uma boa formação, sejam reconhecidos pela sociedade como motor de uma mudança muito importante, né? Mas um currículo que garanta que as crianças e os jovens e os adolescentes deste estado aprendam o que é certo na idade certa. Eu acho que isso é uma coisa que nós estamos devendo ainda para o país, e é por incrível que pareça, uma inovação importante, junto com todas as outras coisas. Agora, é impossível negar que hoje as formas de aprender são muitas, o acesso à informação é muito diverso, e acho que qualquer mudança que se faça para o futuro tem que olhar para esta criança, este jovem, que é o cidadão que vai levar essa discussão de um Estado melhor para frente daqui a alguns anos, né? Agora, professor Ocimar, além dessa mudança de currículo, né, que a gente vem mencionando aqui, o senhor que pesquisa essa área há tantos anos, o que é que mais o senhor vê ainda como deficiências para que a gente chegue a essa formação de excelência que a gente está almejando aqui para o nosso futuro, além dessa atualização de currículo, além desse desenvolvimento de competências novas que os nossos jovens vão ter que ter daqui para frente, de agora em diante, o que é mais importante para a gente contribuir para isso? Bom, boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite. Bom, sem querer fugir às suas questões, espero ter oportunidade aqui nesse debate de enfrentá-las mais diretamente. Eu acho que, ao pensarmos a chamada reforma do modelo, nós temos que entender, né, e sobre ele pensar, uma situação no estado de São Paulo que é a seguinte. São Paulo é um dos poucos estados no Brasil que um grupo político, desde 1995, dirige a educação escolar. E, como sabemos, e isso não é nenhum demérito, não há educação escolar sem política. E não há política sem partido. Não quero aqui fazer cobranças do ponto de vista pessoal, evidentemente, mas São Paulo tem um fenômeno, inclusive para conectar com o que a Smolly dizia há pouco sobre as aprendizagens, que é o seguinte. Se nós tomarmos os dados de 1995 até o ano passado, que são os dados que nós temos do censo escolar, a rede estadual ela atendia por volta de 6,5 milhões de alunos, somando ensino fundamental e ensino médio. Hoje atende 3,3 milhões. É uma redução que praticamente nenhum estado da federação teve nessa magnitude. Portanto, a rede estadual tem muito menos alunos para olhar. É um número muito expressivo.
É bom lembrar que a queda foi muito acentuada no ensino fundamental e no ensino médio houve um crescimento, mas no conjunto, uma redução brutal. E falava-se aqui dos professores, uma rede que, de certa maneira, se notabilizou na história da educação brasileira por organizar concursos públicos, organizar uma das melhores redes públicas, né, talvez do mundo, que no último período não conseguiu manter a contratação de professores, chegando a um patamar de professores em caráter temporário muito elevado. Bom, mas para não deixar a sua pergunta sem resposta, eu diria que, sem entrar na discussão mais a fundo do currículo, para não monopolizar a palavra, ora, com essa redução, o que nós observamos em relação a duas aprendizagens que me parecem fundamentais, duas competências: leitura e resolução de problemas, ou a chamada matemática. Se acusam as avaliações externas de se concentrar só nesses componentes, mas, na verdade, eles não são exatamente componentes curriculares. Por isso que há uma discussão de currículo que deve ser feita à parte. A competência em leitura, por exemplo, ela é decisiva não só para o seu uso social, como para o seu uso escolar. As baixas proficiências em leitura comprometem o processo de aprendizagem de qualquer outro conteúdo. E São Paulo, nesse caso não muito diferente do Brasil, apresenta resultados que, para vocês terem uma ideia, os alunos que estão concluindo o ensino médio hoje, eles precisariam ficar, para se atingir o que se considera um patamar adequado de leitura, por volta de mais 3 anos na escola. Então, eu acho que esse me parece um dos grandes desafios, né? Dada essa conjuntura política, né, de um grupo, né, pelas regras democráticas, de fazer um balanço. Por que chegamos a esse ponto? Porque apesar de termos muito menos alunos, nós não conseguimos alavancar efetivamente as proficiências de leitura e de matemática. Isso não é obstáculo, per si, para a discussão do currículo de se repensar, mas são elementos sobre os quais, se nós não tivermos um entendimento, me parece que nós vamos voltar daqui a 20 anos e estar nesse mesmo patamar ou algo próximo disso. Bom, na próxima rodada eu volto às questões um pouco mais específicas do currículo. Combinado. Homero, e diante disso, diante desse cenário aí que o Ocimar trouxe para a gente, dessas dificuldades todas que a gente tem, anteriores até à discussão de currículo, o que é que você acha que pode ser feito? Como é que a gente pode caminhar para tentar reduzir isso e até esse abismo que a própria Kátia citava aqui, de centros de excelência, por um lado, e outros locais ali bem menos estruturados, sem as condições adequadas dentro do nosso sistema de educação? Seja bem-vindo também. Obrigado pelo convite. O som está certo aqui? Será que está funcionando o microfone? Senão a gente vai pedir para o Ocimar passar ali. Agora está. Agora tá. Acho que estava. Vamos tentar. Bom, agradeço o convite. É um prazer estar com pessoas aqui também conhecidas e interessadas na questão da educação. A minha área é mais o nível médio e a formação profissional no Estado de São Paulo, que eu acho que é uma grande responsabilidade que nós temos, porque a questão da cidadania hoje passa não só pela escolarização, como também por uma profissão. A pessoa é, de certa forma, até certo ponto, a profissão que ela está. Aquilo é uma identidade que é importante. E eu acho que o país e também o próprio Estado de São Paulo tem negligenciado em relação a isso. Ou seja, qual a melhor forma de garantir o melhor ingresso ao mundo do trabalho, com forma eficiente e colaborando para uma maior competitividade dos produtos e serviços do Estado de São Paulo. Eu acho que nós temos essa responsabilidade, que passa pela questão curricular, em termos de atualização, de você estar dando uma formação voltada para o futuro, tá? E também a questão quantitativa, né? Quando você olha o jovem na faixa de 14 a 17 anos, que universalizou de alguma forma, ou tem direito à escola básica completa, fundamental e média, isso não ocorre quando se compara a questão da matrícula da formação técnica e profissional com a matrícula da formação básica geral. É uma relação muito limitada, é uma relação hoje, na faixa etária de 14 a 17, 18 anos,
daqueles que estão fazendo o ensino médio, apenas 9, 10% têm acesso a uma formação técnica e, consequentemente, a uma definição profissional, nem que seja para um emprego imediato, como pode ser também para uma formação superior futura. Nós temos que superar isso. Eu acredito que isso é um gargalo no sentido do desenvolvimento do Estado e também é uma forma quase irresponsável do Estado em geral, isso no país, em relação a esse direito de cidadania e, consequentemente, de formação profissional que o jovem tem. Qualquer país medianamente desenvolvido, né, pegar o Chile aqui, já tem nesta faixa etária 35%, 40% dos jovens tendo acesso a uma formação técnica e profissional, que vai dirigir, de certa forma, o seu ingresso no mundo do trabalho e também numa formação superior subsequente àquela que já fez. Eu acho que a qualidade do ensino passa por aí, uma definição também de que para que serve o ensino médio passa por aí, ou seja, não só garantir uma formação profissional futura no nível superior, mas também imediata numa formação técnica. O plano lançado pelo governador a semana passada e mencionada pela secretária Patrícia L, com a presença do secretário Rossielli, já estabeleceu uma meta para isso, uma meta ambiciosa que foi mencionada, de fazer com que pelo menos triplicar a oferta de formação técnica nessa faixa etária e, quem sabe, dessa forma, atingirmos um patamar de 25% a 30% daqueles que estão fazendo o ensino médio com acesso a uma formação profissional que não é simples, né, pela diversidade curricular do ensino técnico, que tem mais de 140 carreiras diferentes. E aí você enfrenta a questão do corpo docente adequado, da competição em termos de salário com o setor produtivo, etc. Ô, secretário, diante disso, desse cenário aí que o Ocimar e o Almério traçaram para a gente, o que é que dá para ser feito? Para onde a gente ainda pode olhar? Pensando do ponto de vista do poder público, né? O que é que está sendo feito? O que é que pode ser feito ainda lá atrás, aí, nesses problemas estruturais? Nós temos muitos desafios. Quando a gente olha, por exemplo, o professor Ocimar trouxe alguns dados aqui que são interessantes. A diminuição de alunos não é deixar de atender os alunos, para deixar claro. É um processo de migração para as redes municipais, com a municipalização, o que é o ideal para o ensino fundamental, especialmente o 1º ao 5º ano. São Paulo ainda tem muitos alunos que deveriam estar municipalizados, mas que nós temos muitas dificuldades em fazê-lo nesse momento, não vou entrar no tema. Mas ele desperta algo que é fundamental para o debate, que é quando a gente fala da melhoria de currículo, você tem o desafio da aprendizagem, né? A aprendizagem, a gente divulgou o resultado do Saresp há poucas semanas agora, que é a avaliação feita para os nossos alunos da rede estadual. E a gente consegue observar que um aluno no 9º ano do ensino fundamental está com o nível de um aluno do 6º ano, o aluno no nível ideal do 6º ano. Ou seja, é um déficit de 3 anos. Isso é um problema, não é só de São Paulo, é um problema do Brasil, que a gente precisa enfrentar, sim, com um novo currículo, sim, com muita formação de professores. Nós temos um problema que é raiz, tanto na formação inicial de professores, com as instituições de ensino superior, mas também um apoio na formação continuada aos nossos professores é fundamental. Não existe como fazer uma política que funcione na educação sem ter os professores bem formados e motivados. A gente precisa discutir a carreira dos professores, isso sempre é um tema muito importante, fundamental. Ela precisa incentivar os bons profissionais. O Almério falou aqui, por exemplo, na questão do técnico, que é difícil de você competir, inclusive com o setor produtivo, para você ter professores. E a gente está tentando trazer, com a reforma do médio, o 5º itinerário para dentro das escolas, aquilo que a excelência, o governador falou do poupa-tempo, mas também trazer aqui para dentro da escola estadual essa boa experiência que São Paulo tem com o Paula Souza trazendo a educação técnica. A gente tem que saltar de 8% a 10% que nós temos hoje para 30%, 40% dos nossos alunos participando. E aí nós temos alguns enfrentamentos estruturais, como eu disse, o pilar de formação, da formação das pessoas. Nós temos o desafio da infraestrutura das nossas escolas. A gente precisa melhorar a infraestrutura das nossas escolas. Não dá
para não olhar para isso. Não é o ponto central quando a gente fala do que serve e para o que serve o nosso ensino médio. O ensino médio, ele hoje, muitas vezes está formando o jovem e ele sai dali sem saber para que serviu aquela formação. Aqui tem que ter uma mudança com aprofundamento, com um formato de chegar nesse jovem, que é muito importante. Uma pesquisa foi divulgada há poucos dias, agora no mês de janeiro, mostrou que os alunos brasileiros ouvem mais os youtubers do que seus professores e do que suas famílias. Isso na casa de mais de 70%. É porque a gente está deixando um vácuo. Porque a gente não está dando espaço para o jovem dentro da escola discutir o seu projeto de vida, discutir para onde ele quer ir, e que a gente consiga aconselhar aquele menino, para ele entender, não é acabar com seus sonhos, mas mostrar os seus desafios e qual o caminho que ele precisa encontrar. E aqui, de novo, precisa de currículo, a escola precisa estar mais aberta, a gente precisa entrar no século XXI efetivamente na educação. A gente está falando, discutindo modelos produtivos aqui mais cedo, que não dá para não mudar os modelos produtivos. A gente também precisa estar aberto na educação para chegarmos mais aos nossos estudantes com oportunidades para eles. Acho que esse desafio estrutural, é muito pouco tempo para falar, eu já vou passar a palavra porque tem os outros oradores, mas é fundamental que a gente olhe para o aluno como indivíduo. Se a gente não conseguir olhar para o aluno como indivíduo dentro das nossas escolas, desde criança, e especialmente quando chega no ensino médio, a gente vai perder milhões. A gente tem perdido jovens a todo instante. Mesmo aqueles que se formam no ensino médio, acabam se formando no ensino médio com um déficit muito grande. Por quê? Porque ele não sabe que a compreensão de leitura muitas vezes vai ser útil para qualquer coisa que ele precise na vida. Se ele desejar ser um jornalista, um matemático ou qualquer profissão, um engenheiro, ele precisa dessas competências que vêm desde a base. Acho que é o nosso maior enfrentamento que nós precisamos fazer como sociedade. Acho que esse é o olhar fundamental. Mas a gente precisa colocar o projeto de vida socioemocional, senão a gente vai continuar perdendo jovens para as drogas, perdendo para a insegurança, perdendo para qualquer outra coisa, porque a gente não está conseguindo chegar com a educação ideal. Ô, Kátia, a gente falou... O secretário mencionou aqui eu vou até aproveitar, se alguém tiver perguntas aqui na plateia, pode escrever e mandar para a gente, fiquem à vontade, vocês que estão aqui no auditório conseguem mandar para a gente. Deixa eu continuar aqui passando a palavra para a doutora Kátia. A professora Vente falava mais cedo sobre a formação de professores também. O secretário mencionou isso na fala dele. A gente mencionou bastante aqui a outra ponta, que são os alunos, mas também tem esse problema lá atrás também, na formação dos professores, até talvez um desinteresse, me corrija se eu estiver errado, pela profissão, né? Pessoas que se desestimulam a ir para a sala de aula, até pela remuneração baixa, mas além disso por outros fatores também. Tirando essa questão econômica, o que é que mais tem afastado os nossos jovens da sala de aula, da profissão de professores, não exatamente da evasão escolar, e que desafios e que problemas a senhora enxerga também na formação dos professores? Bom, eu penso que a formação de professores, acho que se você quer revolucionar o futuro, quer fazer uma educação transformadora, você precisa, inclusive, começar pelos professores, né? Recentemente, questão de uns 6 meses, saiu uma pesquisa mostrando que os jovens no Brasil não pensam em seguir a carreira de professor. Então, você pode olhar isso de 2 formas, né? É muito desafiador ser professor, né? Muitas vezes, eu fui professora desta rede, tenho muito orgulho em dizer isso, durante 15 anos, professora de matemática do ensino médio, e eu preciso dizer que de lá para cá, eu não vi mudar uma questão. Você chega na escola para ser professor sem saber o que é ser professor. Então, eu acho que é urgente que São Paulo possa discutir o que de fato interessa na formação de professores, a formação de professores para a escola, para a educação, para ser educador. Muitas vezes, mesmo os programas que são feitos de residência pedagógica, os programas de iniciação à docência, eles levam o jovem, a jovem que fazem as licenciaturas
para as escolas, mas não para ver as escolas, muitas vezes para fazer com que sejam feitas partes de pesquisa. Eu acho que nós precisamos discutir a formação de professores dentro da escola, né? É um dos desafios que qualquer universidade que forma professores ainda precisa ter, essa proximidade. Eu fui da universidade, trabalhei na Universidade de São Paulo, no Instituto de Matemática, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, muitas vezes você fala da escola. A universidade como um todo, para formar o professor, ela precisa falar com a escola, levar o aluno, que é futuro professor, a saber da escola. E essa mesma pesquisa, ela mostrava que caiu, mas não caiu só no Brasil, é uma coisa no mundo, é um fenômeno mundial. Eu costumo dizer que nós precisamos valorizar socialmente o professor. Não é só a questão financeira, que é muito importante, mas é preciso que nós valorizemos este profissional, né? Como outros países fizeram isso. Quer dizer, só pessoas muito especiais podem ser professores. Professor é um inspirador de gente. Então, é preciso, inclusive, que o professor que esteja dando aula, ele lembre que ali na frente dele talvez tenha um futuro colega de profissão, que vai ser professor do filho dele, do sobrinho dele, do neto dele. E é importante que ele diga que há problemas e há vantagens como em qualquer profissão. Porque, como professor, eu preciso dizer, não há nada mais encantador na vida de uma pessoa do que alguém aprender com ela. Então, eu acho que esse sentimento é um sentimento que nós precisamos, como sociedade, termos nesta valorização. Mas as políticas precisam ser feitas como um todo. E aí eu queria só voltar um pouquinho a uma das questões, que é assim, o professor, ele todos os dias entra em sala de aula pensando tudo que ele pode fazer. E muitas vezes ele precisa de ajuda. Essa ajuda, ela não está numa pessoa. Um estado como São Paulo não vai resolver sozinho, estadualmente, centralizadamente, as questões que tem com currículo, com formação de professores, com desenvolvimento de infraestrutura. É preciso um regime de colaboração. Então, uma coisa que o futuro deste estado precisa garantir é que cada vez mais a Secretaria de Educação trabalhe de forma colaborativa com as outras secretarias, os municípios, porque eu acho que isso é uma coisa que São Paulo ainda deve, né? Acho que é uma iniciativa importante. E aí, formar o professor, trabalhar com o currículo, fazer com que haja uma melhor articulação entre os entes federados, pode ajudar nessa renovação, e eu gostaria de destacar isto. Sem essas coisas, a valorização do professor e o regime de colaboração, fica muito difícil fazer qualquer coisa. Agora, professora Ocimara, a gente está mencionando aqui situações sociais, problemas sociais que têm interferência direta na educação. Queria saber do senhor o seguinte, olhando de dentro para fora, a escola para o campo social, o que é que ela pode fazer, como é que ela pode ampliar a atuação dela, tanto o professor em si, mas o próprio estabelecimento de ensino, para chegar até esses problemas, para conversar com esses alunos, enfim, de que maneira a escola pode interferir também no campo social? Para que servem as escolas? Perguntou Michael Young. Um pensador que, nos anos 70, defendia praticamente o fim da escola, né, que denunciava a escola, uma reviravolta teórica na sua carreira, né, lançou essa pergunta e deu uma resposta. Certamente, não uma única, não necessariamente a melhor. As escolas servem para que os jovens que ali estão possam se apropriar de conhecimentos poderosos. Não confundamos com o conhecimento dos poderosos. O conhecimento poderoso é aquele que ajuda a entender o mundo. Ele não tem necessariamente uma utilidade imediata. Eu quero até estender essa noção até para o ensino técnico. Claro que a empregabilidade é importante, mas a escola é um espaço de apropriação de um conhecimento. Como o Ciel, disputando com outras fontes que há 20 anos nós não tínhamos. Essa é uma tarefa gigantesca. E é nesse sentido que nós temos que, inclusive, repensar, já colocando aqui a questão do futuro, né, desse debate, a formação dos professores. Não quero transformar isso aqui num balcão de reivindicações, mas, dada a presença do secretário, eu acho que São Paulo tinha que se aproveitar da experiência do PIBID. Não se trata de reeditar um PIBID paulista, mas acho que é uma experiência muito importante. Eu tive a oportunidade de, 2 vezes, conduzir alunos. Nesse momento, tenho orientantes no PIBID,
que são mecanismos para trazer para dentro da escola aqueles alunos que estão em formação. A atividade docente ela não permite replicar a prática docente nas licenciaturas. Não há como trazer a prática. Por quê? Porque a atividade docente ela tem um ciclo de trabalho diferente de outras profissões, que o resultado do trabalho do docente ele não aparece num dia, num mês, é um resultado às vezes difuso. Mesmo o simples alfabetizar alguém, se vê traços desse elemento. Portanto, a prática docente só mesmo dando aula. Isso não quer dizer que nós não podemos e que não devemos nos furtar a repensar essa formação. Eu acho que trazer os alunos em formação e licenciatura, esses que aí estão, eu não fico discutindo se deveriam ser outros alunos. São esses jovens que estão nos cursos de licenciatura que querem ser professores. Então, temos que repensar como integrar as universidades, as faculdades que trabalham com licenciatura com esse projeto. E aqui, para ir terminando, acho que esse é um desafio das discussões de currículo. Nós podemos discutir vários modelos curriculares. O mundo, nos últimos 100 anos, já conheceu uma infinidade deles. Mas o problema é como trazer as unidades que estão responsáveis pela formação de professores para esse debate. Além dos próprios professores, evidentemente. Então, esse é um desafio que me parece, nos permite olhar para a realidade, tentar entender quais são os seus grandes desafios e talvez aí, quem sabe, insuflar os jovens nessa tarefa. Qual seja, para que ser professor? Para fazer com que os jovens que estejam conosco possam se apropriar de conhecimentos que se ali não estivesse, não teriam. Ou, se ali não estivesse, não poderiam problematizá-los. Eu não quero condenar aqui os meios de comunicação, não se trata disso, evidentemente, mas a escola ela é um espaço construído historicamente, onde nós podemos, inclusive, fazer a crítica dos conhecimentos, até questionar o Einstein. Eu acho que esse é o espírito que nós temos que desenvolver nos professores, sendo bastante otimista, inclusive nos alunos que ali estão. E isso, inclusive, com repercussões, com suas diferenciações, evidentemente, mediações, para o próprio ensino técnico. Sem querer defendê-lo como coisa para os pobres, mas como uma oportunidade de preparação da força de trabalho. Inclusive, muitas vezes, sem fazer disso uma oposição à educação superior, mas uma qualificação que ela, digamos assim, ela faz bem para o jovem, dá a ele outros horizontes, e inclusive mostrando que isso tem sim importância social, porque vivemos num país onde, infelizmente, por pelo menos alguns séculos, se transformou nessa ideia de que a educação superior é aquela que efetivamente nos dá como se fosse uma alforria social. Nós temos que combater essa ideia. A educação superior é mais um momento de formação profissional. Alguns cursos que exigem determinadas características que talvez não possam ser desenvolvidas no ensino médio. O ensino médio profissionalizante, técnico, como se queira chamar, é uma outra maneira de fazer a profissionalização. Ao trabalho, estamos condenados. Deles, com mais chance de vitória temos, se melhor o entendemos. E é nesse sentido que a escola deve capacitar e desenvolver, como o secretário disse, o chamado espírito crítico, questionar as coisas, e o espaço da escola tem que ser para garantir isso, inclusive dando voz aos jovens. Ô, Almério, e diante desse problema de falta de recursos, a gente chegou a tocar nisso aqui durante a discussão, onde se fala sobre a crise econômica, os governos, em nível geral, estaduais, municipais, o governo federal, com um caixa bastante comprometido, mesmo sem dinheiro, o que é que dá para fazer? Onde a gente pode corrigir essas distorções todas que a gente levantou aqui durante esse painel, sem tocar na questão da falta de recursos, enfim, só com gestão, só com um trabalho administrativo, dá para melhorar alguma coisa? E o que é que dá para fazer? Eu vejo que as instituições precisam conversar mais. Se há uma diminuição de alunos dentro da Secretaria Estadual de Educação, há um espaço a ser ocupado. O Paula Souza pode estar, e como já vem fazendo há mais de 10 anos, atuamos em mais de 100 escolas da Secretaria Estadual de Educação, predominantemente nos espaços ociosos do período noturno. Ou seja, São Paulo acertou um pouco a questão da série com a faixa etária, o que fez com que
o período noturno se abrisse. Como há um atraso em termos históricos de oferta de formação técnica, há um estoque imenso de adultos, de pessoas de mais de 20 anos, 25, 30 anos, que não tiveram a oportunidade de fazer uma formação profissional, nem têm condições de fazer um curso superior de 3, 4, 5 anos. Nós temos feito isso, temos cerca de 20 mil alunos em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, com os CELS aqui da capital de São Paulo, com mais de 100 prefeituras. Ou seja, a parceria permite que não se precise mais estar fazendo investimentos em prédios, não há mais necessidade disso, é só racionalizar o uso dos prédios. Temos feito isso e vamos fazer também, agora anunciado pelo governador e a secretária Patrícia Ellen, uma ofensiva no sentido de ampliar, utilizar os espaços, essa parceria com a Secretaria de Educação, também no período diurno. Vamos também ampliar a própria oferta dentro do Centro Paula Souza, dentro das FATECs e das ETECs, e também chamar a responsabilidade dos diferentes setores produtivos, onde esses jovens vão futuramente trabalhar, que cooperem, no sentido de oferecer suas instalações para as práticas profissionais e também cedendo profissionais que possam estar dedicando parte das suas horas a esse trabalho fantástico que é fazer a formação técnica e profissional no Estado de São Paulo. Eu acho que é uma questão de conversar, de estabelecer parcerias com a universidade também, no sentido de atualizar os professores, do ponto de vista técnico e mesmo de determinados conhecimentos. Ou seja, é necessário que os responsáveis pela educação profissional, não só pública, no caso do Paula Souza, como também o SENAI, o SENAC, o Instituto Federal e outras instituições privadas, precisam conversar mais e estabelecer planos e metas, no sentido da ampliação e da garantia da qualidade da formação técnica no Estado de São Paulo. Muito bem, agradeço a todos que participaram aqui desse nosso último painel, a todos que continuaram aqui no nosso auditório, aqui no Hotel Tivoli Mofarrege, a você que acompanhou a nossa transmissão pela internet, agradeço mais uma vez, secretário, Kátia, Ocimar, Almério, a todos aqui presentes. A gente vai encerrando por aqui esse nosso quarto painel. Muito boa tarde a todos, até mais.